Hoje a gente vai ver classe abstrata e interface. Ok? Tá, então o que é classe abstrata? Até agora a gente só tinha implementado nos nossos códigos... A gente só tinha implementado nos nossos códigos até agora classe concreta. O que é classe concreta? É classe que permite que a gente gere objetos a partir dela. Tá, então, por exemplo, ó, se eu criar aqui uma classe, presta atenção que esse negócio é meio chato de entender. Se eu criar uma classe, por exemplo, chamada x, salvei ela como x.java, ok? Eu posso vir aqui e criar uma outra classe, por exemplo, chamada programa, e dentro de qualquer método, inclusive a main, eu consigo criar um objeto de x. Como que eu faria isso? Como que eu criaria um objeto de x? X, nome, por exemplo, recebe new x. Nada novo para ninguém, né? Ok? Sempre que eu consigo criar um objeto... Vamos lá, ok? Tá, seguindo, ó. Então, sempre que eu conseguir criar um objeto a partir de uma determinada classe, significa que essa classe, ela é concreta. Ok? Beleza? Tá, e aí entra, então, o conceito de classe abstrata. O que é classe abstrata? É uma classe que tem as mesmas propriedades, as mesmas características de uma classe concreta, porém, ela não permite a criação de objetos. Se a minha classe que eu criei aqui, essa classe X, se ela fosse uma classe abstrata, não sei ainda como faz isso, mas se ela fosse abstrata, essa classe programa aqui não compilaria mais. Ok? Vamos assim, vamos por parte. Entendeu isso daí? Independentemente do para que serve uma classe abstrata. Entendido, né? Ok. Como que eu faço para definir que a minha classe vai ser abstrata? Eu acrescento aqui, no caso de x, que eu fechei, eu acrescento na declaração da minha... Tá fácil. Tá fácil, não tá fácil. Eu acrescento, entre a declaração do public e do class, eu acrescento o termo abstract. Ok? Então, se eu acrescentei a palavra-chave abstract, significa que a minha classe ela passa a ser abstrata. Então, vamos ver se eu não estou mentindo para vocês. Vou tentar compilar a classe programa. Então, estou criando um objeto de x aqui. Vamos compilar as duas. Beleza, a classe x, se a gente tentar compilar, tranquilo, compila. Agora, a programa, se a gente tentar compilar, como ela está usando a classe x, o que ele vai falar aqui pra gente? Ó, x é abstrato, não pode ser instanciado. Até aí, beleza? Tá. Então vamos entender agora aonde que eu utilizo o conceito de classe abstrata. Para que ela existe? Só existe classe de dois tipos, ou concreta ou abstrata. A gente vai chegar lá, existe também. Pessoal, preciso da colaboração de vocês. Nós por enquanto esquece essa ideia de método abstrato. Tá, então a gente já entendeu a diferença básica entre uma classe concreta para uma classe abstrata. Aonde que eu utilizo o conceito de classe abstrata? Parece assim, redundante, mas eu utilizo classe abstrata nos conceitos que são abstratos. Vamos pegar caso prático. Você consegue mentalizar uma vaca? Consegue, né? Uma vaca. Uma pessoa. Consegue, né? Beleza? Não, uma vaca uma vez, depois a pessoa, não. Mentalizei. Ai, droga, né? Repetido. Tá, então ó, a gente consegue mentalizar isso. Vamos lá, por quê? Porque isso são conceitos concretos na cabeça da gente, ok? Agora se eu pedir para você mentalizar um animal, para você desenhar um animal, não, um animal, como que você desenharia esse animal?
você não vai conseguir desenhar esse animal. O máximo que você vai conseguir desenhar é algum animal concreto que, por consequência, também é um animal. Então, se falar para você, desenhe um animal, talvez você desenhe um cachorro, talvez você desenhe uma vaca, uma pessoa, que se você for observar, na verdade, são conceitos concretos, né? São conceitos de coisas que existem. Só que a gente sabe que o conceito de animal, de forma geral, ele existe, né? A gente sabe que, por exemplo, o que é animal, por exemplo, planta é animal? Não. Cachorro é animal? É. Então, assim, o conceito existe. O que não existe é um animal andando no meio da rua. Né? Vai ter um cachorro, vai ter uma vaca, humano e o que for. Mas o conceito abstrato, de fato, não permite a criação de objetos concretos. Na verdade, objeto concreto é algo redundante, objetos. Mas então, eu posso ter uma subclasse Concreta. Exatamente. Então, o que eu posso ter? Para que eu vou utilizar, então, a classe abstrata? Eu vou utilizar a classe abstrata porque, embora animal não exista, no que a gente conhece, embora não tenha o conceito concreto daquilo, ele tem características que todos os animais têm. E a gente herda isso daí. Por exemplo, todo animal respira, não respira? Isso é uma característica de animal, que vale para o cachorro, que vale para a vaca, que vale para a gente. Então tem informação dentro dessa classe, embora ela seja abstrata, que a gente pode utilizar. Então, quando a gente cria a classe abstrata, geralmente a gente cria uma classe concreta, uma ou mais, subclasses concretas dessa classe abstrata, que elas, de fato, vão utilizar aquilo que foi definido na abstrata. Ok? Outro exemplo que a gente pode ter. Vocês sabem o que é pessoa física e pessoa jurídica? Beleza. Uma pessoa, ela pode ser ou pessoa física ou pessoa jurídica. Essas duas pessoas, elas têm características em comum. Por exemplo, todas elas têm nome, todas elas têm endereço. Então, existem características que são comuns às duas, né? Características que são comuns, né? As duas. Só que assim, não existe uma pessoa que é só pessoa. Ou ela vai ser física ou ela vai ser jurídica. Então o que eu faço? Eu agrupo as características comuns dessas duas numa classe que é abstrata e aí crio as subclasses concretas, pessoa jurídica e pessoa física. Para quê? Para eu não ter que, por exemplo, se eu não tivesse a minha classe abstrata pessoa dentro dessa hierarquia, pessoa jurídica e pessoa física, eu teria que ter dentro da pessoa física nome e endereço. Dentro da pessoa jurídica eu teria que repetir nome e endereço. Por que não utiliza? Não, mas porque se você usar, ele vai pegar as variáveis. Não. O conceito de herança de uma superclasse concreta ou abstrata é a mesma coisa. Tudo que tem na minha superclasse, a subclasse herda. Mas aí Qual a seria diferença a então? mesma coisa de utilizar uma herança sem utilizar abstrato. Não, é que são conceitos distintos. Herança e classe abstrata são conceitos que não têm relação direta, tá? É o seguinte, a minha classe, sempre que eu tenho uma classe, eu vou ter que escolher ou essa classe vai ser abstrata ou essa classe vai ser concreta, ok? Essa classe, que pode ser concreta ou abstrata, ela pode ter subclasses. Então, tanto a concreta quanto a abstrata, elas podem ter subclasses abaixo dela. Entendeu? A única coisa que vai mudar é que se a minha superclasse é abstrata, eu não consigo gerar objeto dela. O que pra gente é pertinente. Que é interessante, né? Por quê? Porque eu sei que animal, na minha cabeça existe, mas na prática não existe. Ser humano existe tanto na minha cabeça quanto na prática. Então, assim, é coerente eu criar um ser humano, mas não é coerente eu criar um animal. Por quê? Porque eu não sei nem como que ele vai agir, não sei como que esse bicho anda. De visualização também. Como que eu vou criar um objeto que de fato nem eu sei como que ele é? Mas não, fala de visualização dos atributos. De visualização dos atributos, Ou vai permanecer? não, permanece a mesma coisa. A gente só vai chegar numa situação que a gente vai ver. Na hora que a gente entrar em método abstrato, É isso que eu pensei. a gente vai ver que não tem como eu criar um objeto por conta disso, mas a gente já entende daqui a pouco. Ok? Até aqui, beleza? Não, Não? Não foi o quê? foi ainda tudo. Tem que continuar pra ver se É isso. Tá, então a hora que eu terminar, vocês falam se não foi, a gente volta. Beleza. O que é mesmo? Então, ó, retomando. A classe pode ser concreta, Vitor. A classe pode ser concreta ou pode ser abstrata, beleza? A abstrata não gera objetos, a concreta gera objetos, ok? Dentro da classe abstrata,
você pode ter tudo que você coloca dentro de uma classe concreta. Dentro da classe concreta eu posso ter um método, né? Eu posso ter um atributo. Isso se aplica também à abstrata. Ok? Então tem o método X na classe concreta. Se eu quiser levar ele para a classe abstrata, sem problema nenhum. Adicionalmente, na classe abstrata eu posso ter métodos abstratos. O que são métodos abstratos? São métodos que eles só têm a assinatura. O que é a assinatura de método? É qual que é o encapsulamento desse método, qual que é o retorno, qual que é o nome dele e os parâmetros. Em resumo, é um método que não tem corpo. Ou seja, ele não vai ter nada dentro daquela chave, abertura de chave e fechamento de chaves. Em vez dessa abertura e fechamento de chaves, ele vai ter um ponto e vírgula. Então, o que a gente está fazendo ao declarar um método que é abstrato? Eu só estou dizendo assim, ó, essa classe, esse método existe, mas eu não sei como que ele funciona. Casos práticos de onde eu poderia utilizar um método abstrato. Vocês sabem a diferença de conta corrente para conta poupança? Pelo menos uma diferença? Qual? Conta corrente você paga uma taxa do mês e conta poupança Não paga, beleza. Então, uma das diferenças, a conta corrente você paga uma taxa que na poupança você não paga. Outra diferença que você vê, um tal de um limite lá. poupança, o limite é menor e não pode habilitar crédito. Na verdade, na poupança a gente não tem limite, ok? O que é limite? Ian, o que é limite? Limite é um valor que você pode utilizar mesmo não tendo aquilo dali. Você vai ser cobrado de um juros. Por exemplo, se você abrir uma conta corrente hoje, você levar lá o seu comprovante de renda, o seu gerente vai te falar, ó, tô te dando um limite de R$500. Você não fez nenhum depósito nessa conta, mas você já pode ir lá e sacar R$100. Né? Ele vai te cobrar um juro sobre isso daí, mas você pode. Na conta poupança, se você abrir hoje, não fizer nenhum depósito e tentar sacar, só lá vai passar vergonha na fila do caixa, né? Escondendo a mensagem de saldo insuficiente. Eu sei porque eu já passei por isso. Você fica meio assim, né? Não, só que não. Beleza? Então, ó. Então vamos lá. Então, ó. A gente tem diferença na classe conta, perdão, na classe não, na conta poupança para conta corrente. Beleza? Concorda que nessas duas classes existe a operação de depósito? Eu posso fazer um depósito na conta poupança? Posso fazer um depósito na conta corrente? Posso. E o comportamento deles, você acha que vai ser diferente? Não. Mesma coisa. Se eu inserir R$10 na conta corrente ou na conta poupança, o que vai acontecer? Vai aumentar meu saldo em R$10. Beleza? Nos divides conta, né? Pessoal, tenho o saque. Eu tenho saque nas duas contas, né? Tanto na corrente quanto na poupança. Beleza? A operação do saque, o modo dele funcionar, é igual na poupança e na corrente? Não. A operação final, que vai ser de decrementar o meu saldo, ela é até igual. Mas, por exemplo, na poupança, além dele verificar o meu saldo, na corrente, perdão, além dele verificar meu saldo, ele vai verificar também o meu limite. Na poupança, só o meu saldo. Então, assim, eu tenho a operação nas duas, mas em cada uma eu tenho especificidades. Entendeu? Então, o que eu faço? Eu poderia, nesse cenário, ter uma classe conta poupança e outra classe conta corrente. Ok? Conta para vocês nesse cenário, seria abstrato ou concreto? Abstrato. E a conta corrente e a conta poupança? Concreto. Beleza? Dentro da classe abstrata conta, eu poderia ter o método depositar, concreto ou abstrato? Depositar. Concreto por quê? Porque ele tem o mesmo comportamento para as duas, então elas duas podem herdar. E o sacar? Abstrato, porque existe nas duas, só que cada uma delas, não sei como que elas vão fazer. Apenas tem que informar que existe. Apenas eu estou informando que existe. Aí teria como fazer dentro de cada uma? Teria, o Lucas perguntou, aí teria como fazer dentro da subclasse? Teria não, deveria. Porque na hora em que você diz que na sua classe abstrata você tem um método abstrato, você obriga, é até uma forma de você manter o seu código coerente. Você obriga todas as subclasses concretas a implementarem aquilo que está abstrato. Então, ó, vamos na prática.
você vai ter que criar a mesma declaração, você vai ter que implementar ele inteiro. Ok? Então eu quero dizer o seguinte, ó. Se eu criar... na verdade a gente consegue obrigar... Eu não entendi. Por exemplo, a classe normal, os dois outras classes pegavam essa. Certo. Esse método, só que isso vai servir para essa classe. Então, Ah, entendi. Para não favorecer uma em detrimento da outra, certo? Por que o sacar seria abstrato? Você concorda que dentro dessa hierarquia, conta corrente, conta poupança, ok? Dentro de conta, você concorda que independentemente dela ser poupança ou corrente, ela vai ter a possibilidade de depositar e a possibilidade de sacar. O depositar, nessa hierarquia, ele tem o mesmo funcionamento, tanto aqui quanto aqui. O código é o mesmo. Já o sacar não, embora ele exista nas duas, cada um vai definir o comportamento específico desse método. Isso, não, no método sacar você vai criar, na classe conta, você vai criar só um método sacar, abstrato. Com isso você vai fazer o quê? Você vai obrigar a qualquer subclasse de conta, a qualquer subclasse concreta, que implemente o sacar. É como se fosse assim, ó, já existe uma carcaça de conta aqui que especifica como que a conta deposita. Essa carcaça diz também que toda conta vai sacar, mas não me disseram como que esse saque faz. Essa responsabilidade é sua. Entendeu? Então, ó, dentro dessa minha classe abstrata aqui, x, se eu criasse um método, por exemplo, chamado método, um método concreto, não vou nem definir o que ele vai fazer. Dentro da classe abstrata, tudo que pode na concreta pode ir lá dentro. Ok? Então, ó, dentro da classe abstrata, eu posso ter tudo que eu coloco dentro da classe concreta. E além disso... Não pode criar método dela. não, pode criar objeto. Não, ó. Dentro de uma classe concreta, eu posso ter método concreto, concorda? Posso ter atributos. Isso daí tudo também pode ser colocado na classe abstrata. E além disso, métodos abstratos. Na classe concreta pode ter um método abstrato. Não. Até aqui, beleza? Então, ó, não faria sentido. Por quê? Porque a classe concreta permite geração de objeto. Imagina que eu gerei esse objeto. Aí dentro dessa classe tem o método respirar, que eu não defini. Aí eu vou no objeto e falo, respira. Eu vou dizer, né? Entendeu? Tá, então seguindo, ó. Criei essa classe X, ok? Tá, e esse método concreto? Tranquilo até aqui? Tá, eu vou criar uma outra classe, que eu vou chamar de Y, beleza? E ela vai ser subclasse de X. Ok? Tá, vou compilar ela. Beleza, compilou sem problema nenhum. Essa minha classe Y tem aquele método lá de cima. A regra da herança continua a mesma. Agora eu vou supor que aqui na minha classe X eu tenho um método chamado método 2, que vai ser abstrato. Para eu definir que um método é abstrato, acrescento a palavra-chave também abstract. Em vez da abertura e fechamento de chaves, eu vou colocar ponto e vírgula. Ok? Vou compilar a classe X. Todo método abstrato, por padrão, ele não tem corpo. Tá? E agora eu vou tentar compilar a classe Y. Eu entendi. Já vou falar. Ó, o que ele fala? A classe Y, ela não é abstrata, beleza? E ela não... Aqui vamos entender como implementa. E ela não implementa, na verdade, sobrescreve o método abstrato método 2. Beleza? Então, por que que eu encontrei esse erro? Porque na minha superclasse, que é abstrata, eu digo que eu tenho um método abstrato. Mas na minha subclasse, que é concreta, ok? Eu não fui e implementei. Qual que é o problema? Como eu tenho a herança, ele vai trazer o método para cá. E vai trazer o método 2 também. Mas na hora que eu precisar executar esse método, eu não vou ter comportamento. Mesmo que nós não. Tá bom, isso vale só para hoje? Ou geral? Só para hoje, tá. Obrigado. Eles não estão. Tá. Tá bom, obrigado. Oi. Ah, tá. Ah. Depois
Beleza? Tá, então agora o que eu teria que fazer para isso daqui compilar? Eu teria que, de fato, implementar... Pode falar. É para chamar. Eu não preciso chamar porque ele já vem para essa classe? Aqui? É, por exemplo, o método 2. Eu não tenho que chamar para ele. Só o extends já faz com que tudo que eu tenho na x venha para y. Tá, mas mesmo assim, tem isso por exemplo. Ah, é verdade. É. Se eu falar então a classe completa, Nesse caso aqui, era a classe abstrata, no exemplo que eu dei era a superclasse, e eu tinha duas subclasses concretas. Superclasse abstrata, subclasses concretas. Não era essa a dúvida? Tá, mas e se lembrar essa pergunta? Ok? Seguindo? Para isso daqui compilar agora, o que eu teria que fazer? Implementar esse método. Como que eu faço para implementar? Eu copio ele, tiro o abstract e digo qual que é o corpo dele, ou seja, o que é que ele faz. E agora a gente consegue compilar o método y. O método não, a classe. Se tivesse. Como é que é o nomezinho lá? Que puxa a variável. Se tivesse parâmetro, eu Teria que colocar parâmetro aqui também. A pergunta do Lucas, ó, se esse meu método 2 tivesse um parâmetro inteiro aqui, sem problema, tá? Só que aqui eu também teria que trazer isso daqui pra cá. Não necessariamente com o mesmo nome do parâmetro, mas tem que ser o mesmo tipo. Ah. Para que você precisa? Tá, eu vou criar o método lá em cima. Aham. Vou ter que criar Embaixo. É, porque se você criar só aqui embaixo, vamos pegar o caso específico da conta. Você não consegue garantir que todo objeto que seja conta, que ele vai ter a operação de sacar. Ó, de volta. Imagina que esse x é a classe conta, ok? Esse método aqui é o método depositar, ok? Vou apagar esse daqui de baixo. Concorda que, supondo que y seja a classe conta poupança, y tem o método depositar, ok? Como que você faria para criar o método sacar? Uma possibilidade seria essa que você falou. Eu venho aqui e implemento o método sacar. Concorda que todo objeto de y tem o método depositar e o método sacar? Concordo, beleza? Agora eu vou criar, isso aqui compila, vocês concordam? Beleza, vou criar uma terceira classe, que é a z, que vai ser subclasse de x, não, de x, beleza? Eu posso afirmar com certeza que todo objeto de z tem o método depositar? Sim. Posso afirmar com certeza que todo objeto de z tem o método sacar? Não. Por quê? Porque você deixou a responsabilidade para quem criou a classe. Se você definir lá na abstrata que ele tem que ter, a hora de você criar a subclasse concreta, você vai ser obrigado a implementar isso. Da x. A diferença é nisso. Você tem certeza que todo objeto que é x, que passa no teste E1 de x, tem tanto o método depositar quanto o método sacar. Todo objeto que passa no teste E1 com a classe x, mas o teste, mas é pertinente sua pergunta. Mas ó, essa atribuição aqui, ela é possível? Compila. Compila, beleza? Esse meu objeto, se eu colocar assim, ó, if a instance of x, isso aqui vai retornar verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro por quê? Porque embora ele seja também uma instância de y, pela herança ele também é uma instância de x. Ok? Então o que eu estou querendo saber aqui, ó, eu sei que qualquer objeto que passa no teste E1 com a classe x, ok? Ele tem o método depositar e ele tem também o método sacar. Entendeu? Então por isso que um objeto pode passar no teste E1, não quer dizer que ele é só daquela classe. Ok? De fato não vai existir mesmo um objeto que é só x, mas ele vai ser y, que por consequência é x também. Ok? Aham. Eu posso o quê? Você deve implementar. Na subclasse concreta, todos os métodos abstratos que estavam lá na minha superclasse abstrata tendem a ser implementados aqui embaixo.
Pode, igual aqui, ó, o depositar, eu poderia implementar ele tranquilamente. Ok? Beleza? Vai, Bruno. Isso seria mais uma questão de, sei lá, segurança. Segurança, organização. Garantir que qualquer objeto, por exemplo, de X, vai ter esses dois métodos. Não tem muita falha, né? Você pode esquecer de corrigir. Pode deixar o usuário esquecer e aí, num determinado momento, você recebe um vetor de X, que tem objeto de Z, de Y, parará, e você quer que ele chame, por exemplo, o método sacar. Aí vai chegar lá e ele não vai ter o método sacar. E não vai nem, na verdade, ele não vai nem compilar. Porque não tem definido em X. Ok? Diga. Seguindo, vamos lá. Tá, então ó, só a representação e aí acabou, tá? Olha só, me conhece Ok, vamos lá. Hã? Me conhece tão bem. Cara, esse aqui? Me conhece tão bem. Não tá gravando tudo. Tá bom, aham, já sei. Vamos lá, ó. A representação de classe abstrata é a mesma que a gente tinha para classe concreta. Diferença: o nome da classe que é abstrata, ele fica em itálico. Igual classe B aqui, ok? E os métodos que são abstratos também ficam em itálico, ok? Tá, então pegando esse cenário aqui, ó. Eu sei que classe A é concreta, então obviamente todos os seus métodos vão ser concretos. Ok? A classe B, ela é abstrata, mas dentro dela ela tem o método 2, que é concreto, e mais dois outros métodos abstratos. Tem uma classe C, isso aqui é relação de herança, tá? Tem uma classe C, que tem um método 3, igual a esse daqui, concreto, beleza? E aí tem um método 5 abstrato. Por fim, eu gero uma subclasse concreta chamada classe D, e pergunto para vocês, quais os métodos que D é obrigada a implementar? 3, 4 e 5. 3, 4 e 5, né? Não sei se está começando a dar tiro no mapa. Não, a seta de herança, ela é essa daqui mesmo, ó. Superclasse, setinha, subclasse. Tá? É que, seguindo a seta parece que é o contrário, né? É que o símbolo da herança é um triângulo. Ok? Então aqui a superclasse de todas essas é a classe A. Ok? Então a classe D, nesse caso, vocês disseram que ela é obrigada... E eu não consigo ver quem é que está conversando. Ô Ian, a classe D é a classe concreta dentro dessa hierarquia que tem que implementar tudo que está acima dela. Beleza? E aí vocês disseram que é método 3, 4 e 5. Quase isso. O método 3 não precisa ser implementado, por quê? Porque ele já foi implementado na classe C, mesmo ela sendo abstrata. E uma tá aí vai herdar. Aí vai herda essa implementação também. Classe abstrata não tem obrigação de implementar o que era abstrato acima dela. Vai tudo cair a responsabilidade sobre a concreta. Beleza? Vai se acumulando, vai se acumulando. A classe abstrata, ó, nota que a classe C não implementou o método 4. E isso compilou. Por quê? Porque ela é abstrata. Se ela fosse concreta, ela teria, por consequência, a responsabilidade de implementar isso. Beleza? Que aqui, por consequência, ela já tem o método 4, né? Pela herança. Mas ela não precisa implementar. Não precisa redeclarar. Public Abstract, não. Método 4, não. Ok? Beleza, vou fazer a chamada. Tentem fazer o exercício para a próxima aula. Não, não é amanhã.